Olá, meu nome é Eduardo Carpenter, eu sou pastor e missionário e sou integrante do Missão na Íntegra e da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. A Frente de Evangélicos Núcleo Rio e o Missão na Íntegra estão promovendo a reprise da live que aconteceu na noite do dia 13 de novembro, sobre o decálogo do voto ético cristão. A finalidade desse decálogo é trazer orientações que nos ajudem a escolher melhor em quem votar. Cada princípio será publicado em um capítulo para que você aproveite melhor essas orientações. Caso queira ter acesso a todos os capítulos, basta acessar a nossa playlist, cujo link está na descrição deste vídeo. Na descrição do vídeo, você também encontrará a biografia de cada convidado e cada convidada. Acompanhe agora a exibição do 10º capítulo. E agora, chegando ao 10º e último item da nossa pauta, do nosso decálogo, eu convido o pastor Alexandre Gonçalves, que vai nos ajudar a entender esse último item. Nenhum eleitor evangélico deve se sentir culpado por ter opinião política diferente da de seu pastor ou líder espiritual. O pastor deve ser obedecido em tudo aquilo que ensina sobre a palavra de Deus, de acordo com ela. No entanto, no âmbito político partidário, a opinião do pastor deve ser ouvida apenas como a palavra de um cidadão e não como uma profecia divina. Pastor Alexandre, por favor. Pois é, se a gente lê isso de maneira como está escrito, é o óbvio, né? Porque é claro que a opinião que aquilo que o pastor diz é uma opinião e a gente deve obedecer apenas aquilo que está claro nas escrituras, né? Isso é realmente obediência. O restante é opinião ou conselho. Só que, ultimamente, nós temos um outro ingrediente que aí causa um problema grande nesse conceito. Por quê? O que era antes uma opinião política ou algo que ficava para as ciências políticas, nesses últimos tempos está virando teologia. Vou explicar rapidamente. O que ocorre é que está se criando uma teologia em que ela se diz basear nas escrituras para dizer que a visão bíblica, ou melhor, para afirmar que a Bíblia tem uma visão política e essa visão política é a visão liberal de esquerda, liberal no sentido econômico. Então, veja bem, aí quando você diz que a visão de Deus é a visão de direita, aí você causa um conflito grave aí, porque aí nós não estamos falando da opinião do pastor, estamos falando da opinião da Bíblia. E aí a culpa que recai sobre o irmão que, de alguma forma, discorda desse entendimento é muito grande, porque ele se sente indo de encontro às sagradas escrituras. Você pode, numa busca muito simples, falar sobre pode um cristão ser de esquerda, por exemplo? Você vai ver inúmeros pastores até conceituados de igrejas tradicionais, igrejas reformadas até, dizendo que isso não é possível, que a Bíblia não admite isso, porque isso fere uma tal cosmovisão cristã. Então, eu quero dizer a você, meu irmão, que você possa refazer esse silogismo aí. Como é que a gente pode dizer, como é que a gente pode enfrentar isso? Você votaria em alguém que está preocupado em cuidar da natureza que Deus criou? Você votaria em alguém que está preocupado em oferecer uma saúde pública de qualidade a todas as pessoas do nosso país? Você votaria em alguém que está preocupado em não permitir que pessoas morem na rua, mas dá oportunidade para elas?
Você votaria em alguém que está preocupado em que as crianças possam ter uma escola que ela não que os pais que não tenham condições não precisem pagar e que ela possa ficar de tempo integral nessa escola para que os pais, as mães, né, possam trabalhar, possam exercer a sua função e essa criança possa estar em um local que ela aprenda, que ela tenha esporte, que ela tenha as refeições. Você votaria numa pessoa dessa? Você votaria em quem quer que o pobre possa ser emancipado e ele poder ter uma vida digna? Então, se você votaria nessas pessoas, não se sinta culpado. E tirando o estigma ou as querelas, os deslates de esquerda ou direita, a verdade é que você está, se você votaria nesse tipo de pessoa, você está votando em pessoas que estão dentro de um campo de esquerda, porque a esquerda é ampla, é um campo amplo, né? Não existe só a esquerda revolucionária, existe a social-democracia, por exemplo. E a nossa Constituição, ela é uma Constituição social-democrata, como grande parte dos países europeus. Então, eu só quero te dar essa palavra de maneira muito simples, para que você não se sinta culpado se caso você tenha essa opinião. Por que eu digo isso? Porque quando foi escrito o Decálogo, era um momento diferente. O momento hoje é que é uma opinião monolítica. As igrejas, em sua maioria, defendem o espectro chamado de direita e demonizam qualquer tipo de espectro chamado de esquerda. E isso e usam o argumento de que a Bíblia Sagrada, ela tem um lado político nesse sentido, nesses espectros. Isso não é verdade, meu irmão. Então, fique em paz, exerça o seu voto e vote não para você, vote para a maioria do povo, porque ser cristão é amar o próximo, é querer o bem do outro, e é isso que nós devemos fazer. Que Deus possa abençoar a sua vida e todos nós aqui que ficamos até agora aqui. Obrigado, pastor Alexandre. Eu peço ao pastor Ariovaldo que por 4 minutos reaja à sua fala. Bom, primeiro quero agradecer muito a fala do Alexandre pela sua objetividade e descrição do momento triste que a igreja, que 2/3 da igreja brasileira tem vivido, que é a de ter feito uma opção à direita, inclusive uma opção que privilegia movimentos neofascistas. É assustador. É assustador isso. E isso lembra o Bonhoeffer, que já foi citado por muitos dos que falaram aqui, que tomou uma posição que o levou à morte porque ele tomou posição contra o nazismo. E o nazismo era estar à direita. E a posição do Bonhoeffer era tida como uma posição de esquerda, porque estava contra o nazismo. A gente precisa lembrar isso, que nossa opção, como disse o Alexandre, é pela vida. Vida para todo mundo, para todas as pessoas, como já falou a Priscila. Todo mundo. E quando você tem um governo ou uma posição governamental, uma posição ideológica, que fomenta a morte, que atenta contra a vida humana, inclusive criando obstáculos à cura, como você, cristão e cristã, fica do lado disso? Como? Como você... Eu estou numa cidade, por exemplo, em que o prefeito que se candidata à reeleição criou uma praça num lugar onde já tinha praça,
remodelou essa praça e gastou para isso 100 milhões de reais. E assiste absolutamente incólume, sem se movimentar, um aumento exponencial de moradores em situação de rua. Mais de 40 mil morando na rua. E 100 milhões de reais foram gastos para remodelar uma praça, para criar um chafariz ultramoderno. Por quê? Por quê? Qual é a razão disso? Como você vê um movimento desse e acha que está tudo certo? Então, meu irmão, minha irmã, se o seu pastor está do lado de gente que apoia esse tipo de gasto absolutamente sem nenhum sentido, é absolutamente desnecessário, que apoia o não combate à pandemia, que acha graça, dá risada, festeja, celebra o suicídio de alguém, e, em nome desse suicídio, ataca a ciência, que está trabalhando para achar uma cura para uma pandemia que nos assola o mundo inteiro. Não se sinta culpado em votar contra o seu pastor, contra a opinião do seu pastor. Não se sinta culpado mesmo. É o que o Alexandre disse, como é que é? A liderança tomou posição ao lado de um sujeito que cultiva a morte, que desperdiça dinheiro em praças que já existiam, e já existiam com qualidade, enquanto o número de moradores de rua se multiplica, enquanto as pessoas não têm onde morar, enquanto as escolas estão depauperadas, tudo arrebentando, mas nós temos 100 milhões de reais para gastar com praça. Não é possível que a gente não veja um absurdo desse. Não é possível. Então, não se sinta culpado mesmo. Eu assino embaixo do que o Alexandre falou. Não se sinta culpado, pelo contrário. Se sinta levantando-se como Bonhoeffer contra o mal, contra a maldade, contra o desrespeito ao ser humano. Chegamos ao fim de mais um debate sobre o decálogo do voto ético cristão. Agradecendo ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus, por nos ajudar nessa caminhada. Pedindo a você que, no nome desse mesmo Jesus, no nome do Evangelho, não negocie seu voto. Exerça sua cidadania como um sacerdócio, como foi dito. Ouça o seu pastor como você ouve qualquer outro cidadão, e não se obrigue a concordar politicamente com ele. Escolha seus candidatos pensando no outro, sempre no outro, mesmo que isso signifique privilegiar a diversidade, porque a beleza da igreja e da sociedade reside exatamente nisso, em ser diverso. Porque foi assim que Deus nos fez, diferentes uns dos outros. Compare não apenas políticos, mas, sobretudo, projetos, propostas, partidos,
e jamais submeta a sua liberdade de pensar a narrativas que apresentam salvadores do município, salvadores da pátria, em nome de Deus, sacralizando aquilo que é responsabilidade humana também. Muito obrigado a todos os debatedores. Muito obrigado à Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. Muito obrigado a Tamara, que está viabilizando até agora nós estarmos no ar. Muito obrigado ao meu irmão Cláudio Nunes. Muito obrigado a Sandra Regis. Muito obrigado aos irmãos do Missão na Íntegra. Muito obrigado a você que esteve até agora conosco. Deus te abençoe, te ilumine e que nós possamos ter um voto cidadão e cristão, sobretudo, ético, para que o nome de Jesus seja glorificado em nosso país. Uma boa noite a todos, até uma próxima vez. A igreja é a minha casa sagrada e não deve ser usada como trampolim eleitoral. A igreja é um local da palavra de Deus, de libertação da verdade, e não um espaço para oportunismo político ou barganha eleitoral. Igreja é local onde se expressa a fé, e a minha boa fé não pode ser oportunidade política para ninguém. Eu tive a decisão de escolher o evangelho como minha religião, e eu tenho a escolha de decidir para quem eu dou o meu voto. O meu líder religioso tem a missão de me transmitir a palavra e não de dizer em quem eu devo votar. Antes de você votar no candidato que seu pastor pediu para que você viesse a votar, pesquise sobre esse candidato. Verifique se ele é realmente aquilo que seu pastor está falando, porque é muito importante o seu voto. Lembre-se, o futuro de todas as famílias está em jogo. A escolha é sua, somente sua. Diga não ao voto de cabresto.